Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um webinar Chama no Papo, realizado pela agência Incandescente. Sou o Douglas Souza, diretor da área de atendimento e sucesso do cliente. Prazer estar falando com vocês aqui. E aí, lógico, compartilhando aqui ao meu lado, meu sócio, amigo Vinícius. Como é que você tá, meu irmão? Maravilha, 100%? 100%. Legal, turma. Obrigado aí para você que está nos acompanhando, nos assistindo em mais um Chama no Papo. Hoje um conteúdo bem valoroso, né, Doug? Muito, Pra cara. gente que tá nesse universo de marketing e vendas, Isso. explorar um pouco mais aqui uma ferramenta, né, e uma metodologia que eu tenho certeza que a nossa audiência vai curtir pra caramba. Boa, Vini, boa a sua introdução. Poxa, uma pessoa super gente boa, vai trazer muitas informações aí relevantes pra gente. E você, que é da área comercial, cara, pega uma caneta, pega um caderninho aí pra você anotar, porque vai vir muitos insights bacanas. A gente vai falar sobre uma ferramenta muito interessante, mas não vou ficar prolongando Sem muito. spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, mas já trazendo aí, por favor, quero trazer o nosso amigo Carlos Silva, de Volta Redonda para o Mundo. De Volta Redonda para o Mundo? Volta Redonda, Rio de Janeiro para o mundo. E aí, doutor, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão por aí? Tudo certo? Maravilha. Maravilha, tudo certo. Coisa boa. Tudo coisa boa, cara. Mas você está falando de Volta Redonda ou você é de Volta Redonda e você está falando de Floripa? Então, eu sou de Volta Redonda, no momento estou falando de Floripa. Tava explicando, essa piada de Volta Redonda para o Mundo vem da minha professora de primeira série, cara. Eu mantenho contato até hoje, é uma amiga próxima já, e fiz algumas viagens, ela veio, saiu de Volta Redonda para o Mundo, hein, Carlos? E aí ficou. E a galera ficou nessa, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Eu acho que hoje, né, o mundo ele tá pequeno para todo mundo. A gente chega em todos os lugares a qualquer momento, né? A internet está aí para isso, a gente aprendeu a viver com isso. Mas não estamos aqui para falar do Carlos, né? Vamos falar um pouquinho da metodologia, do que a gente entende de ferramenta, de como a gente faz as coisas funcionarem. Bora lá, vamos nessa então. Vamos compartilhar a tela aqui. E aí você já arrepia puxando a partir aqui da nossa temática para que a gente possa aí aprofundar no nosso conteúdo de hoje. Vamos carregar. Maravilha. Aí. Boa. Show de bola. Então, pessoal, eu venho, né, já falar aqui hoje sobre a Exact Sales. A Exact Sales é a ferramenta que transformou e vem transformando o mundo de pré-vendas no Brasil e na América Latina. A gente tem clientes hoje, inclusive já na Europa, utilizando a Exact Sales por RD Station. Nós somos líderes nesse mercado hoje de Sales Engagement, de pré-vendas. Temos mais de 20 mil usuários hoje ativos na nossa plataforma. E atuamos de uma forma muito específica em geração de demanda e organização dos processos que envolvem marketing e vendas. Então a gente atua no meio do caminho ali, também na geração de demandas, recebendo demandas de forma passiva, qualificando, priorizando e entregando isso lá para o time comercial, já bem estruturado, bem quentinho, aquecido e com muito dado rico para que eles consigam avançar, né? Falar um pouquinho de mim, né, para vocês me conhecerem. Então, como a gente brincou, né, de Volta Redonda para o Mundo, sou do interior do Rio de Janeiro, cidade do Aço. Trabalho já com tecnologia há pelo menos 22 anos. Desses 22, 9 estou aqui na Exact, indo para 10 anos. Legal. Comecei na Exact na área de tecnologia, especificamente, como analista de sistemas, e evoluí até gerente de tecnologia e desenvolvimento. Mas hoje eu cuido de forma bem estruturada da área de canais. Então, os nossos canais parceiros RD, parceiros TOTOS, que estão dentro hoje do nosso cenário, eu atuo ajudando e na geração de demanda e vendas para esse time, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, falando sobre os desafios que a gente tem, falando sobre papéis estratégicos dentro da área de pré-vendas e vendas e como a gente ajuda isso, né? Como a gente sabe, grandes empresas hoje que vendem no B2B e também no B2C têm enfrentado grandes desafios para que a gente consiga deixar de forma mais estruturada todo o time de vendas e entender como a gente está acontecendo. Hoje é um dia interessante, né? A gente está se aproximando do final do mês e é o dia que todo mundo, né, a semaninha que está todo mundo correndo atrás de bater meta. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje, quando a gente fala em meta e quando a gente fala
em estruturação de times comerciais é uma falta de previsibilidade dentro do funil. Você não sabe quantos leads estão em cada uma das etapas, você não consegue entender de forma direta quanto negócio, quanto dinheiro está em cima da mesa. Então, é um grande desafio que a gente tem hoje, as empresas enfrentam essa dificuldade, entender quantas oportunidades vão chegar no fim do funil, né, e passar para uma área de relacionamento, então. Isso quebra planejamento operacional, planejamento financeiro, quando você vai olhar para, né, próximos trimestres e anos, o que você vai fazer para a tua empresa. A baixa integração entre marketing e vendas, as equipes trabalham em silos, né, cada equipe fazendo o seu. O marketing comemora, gerei 1 milhão de leads, e a venda fica lá, mas veio um monte de lead bagunçado que não tem o que eu tenho que, não é o que eu quero atender. Cara, isso é o que a gente mais escuta, né? Pô, tô gerando. Eu fiz uma reunião hoje de manhã com um cliente de logística e ele me trouxe exatamente isso. Pô, o marketing me entregou aqui um caminhão de entulho, cara, eu não sei o que fazer com isso. Você precisa ter uma integração, você não adianta falar para o marketing gerar lead sem dar para ele o mínimo de classificação do que você tem que ter, né? Pô, o meu ICP é esse, o público que eu quero atender é esse. E aí o marketing começa a gerar, mas ainda assim vai vir, cara, curioso, concorrente, pessoas que não entenderam o marketing, eles vão cair no teu funil e você precisa entender e integrar isso de forma estruturada para que a passagem de bastão entre as etapas sejam bem estruturadinhas também e bem lineares, né? De forma que seja realmente um fluxo de atendimento bem interessante. Outro ponto que eu sempre encontro conversando com empresas é falta de clarezas em métricas. As empresas às vezes não sabem nem o que medir e muitas vezes medem de forma não estruturada. E, cara, quando você tem um velocímetro estragado, a chance de você levar uma multa por excesso de velocidade é muito alta. Trazendo isso para o nosso mundo, se eu não sei onde eu tenho que ir e vou num caminho errado, perco dinheiro e, por consequência, perco estrutura na minha empresa e posso perder o meu negócio. E quando o resultado está abaixo do esforço, né? Cara, quantos times comerciais a gente não encontra, pessoal, que estão aí lotados de trabalho, com muita coisa para fazer, mas sem uma estruturação, sem entender onde realmente aplicar o esforço e onde priorizar o atendimento, né? Então isso nos ajuda muito e a gente entra então como Exact resolvendo e trabalhando nessas questões aí com um papel estratégico da pré-venda. Pensem comigo, o processo de vendas ele tem que tratar, e o Theo, nosso CEO, ele fala muito sobre isso, numa esteira de trabalho, como se fosse uma linha de produção, né? Que se você vier aqui na Exact, hoje eu estou aqui, vocês vão ver que tem quase que como uma linha de produção de uma indústria. Tem o time de marketing, o time de pré-vendas, o time de vendas e o time de relacionamento alinhados em linha mesmo, porque a gente entende que existe essa linearidade no lead. Então, o marketing vai gerar oportunidade, essa oportunidade, então, esse lead ele vai cair numa esteira de trabalho onde nós vamos identificar o real potencial desse negócio, nós vamos conversar com ele, vamos enriquecer os dados dele, e depois de fazer isso é que eu entendo, através de configurações e situações da metodologia e do nosso tipo de trabalho, se eu vou realmente encaminhar esse cara para o time de venda, se faz sentido fazer isso. E se não faz, o que eu vou fazer com um cara também que não faz essa entrega lá para o time de vendas? Não levei o lead para o time de vendas, eu vou descartar essa oportunidade e nunca mais vou falar com ela? Não. Ela pode ser uma oportunidade de negócio lá na frente. Então a pré-venda ela entra com um papel estratégico nessa qualificação para filtrar a oportunidade também através de qualidade, né? Então garantir que apenas leads que realmente façam sentido avancem no funil. Por consequência, eu aumento a taxa de conversão, mas ao aumentar a taxa de conversão, ela está vinculada num primeiro momento a entregar leads de qualidade lá para o time de vendas. Eu ainda tenho um funil com uma boca muito grande, gerando muitas informações, mas eu também vou devolvendo lá para a minha geração de demanda de onde ou qual origem eu estou tendo mais sucesso. Então isso também me ajuda a avançar nesse aspecto, de aumentar a minha taxa de conversão. Eu vou realmente colocar esforço onde eu tenho esforço. E aí eu maximizo a eficiência, né? A pré-venda, então, ela vai qualificar, trazer qualidade, aumenta a taxa de conversão e gera eficiência e inteligência comercial. E, por fim, a gente maximiza essa eficiência ali, porque a gente vai deixar que o vendedor trabalhe onde ele realmente tem que trabalhar. É muito legal tu ver o vendedor fazendo um monte de reunião, mas é mais legal ainda quando ele sai desse um monte de reunião com um monte de propostas encaminhadas e, claro, algumas dessas propostas assinadas.
e o pré-vendas ele vai fazer esse trabalho, então. E aí tem uma visão poética do motor do crescimento, né? Eu adoro automobilismo, então eu sempre tento colocar, encaixar alguma coisa como motor nas minhas apresentações. A função da pré-venda ela está em engajar esse cara, então trazer ele depois que ele foi atraído, né? Então, o marketing atraiu, pega esses leads, traz como estratégias de multicanais. Então, a gente acredita muito hoje no outbound, mas o inbound também é um grande tipo de canal. Estamos dentro da RD, que é a máquina de inbound mais conhecida aí no Brasil, né, que funciona, que entrega resultado. E o outbound ele vem para fazer também uma outra geração de demanda. Engaja, fazendo então uma visão de funil, onde eu vou colocar esses leads em workflows diferentes, em formas de trabalho diferentes, onde eu vou trazer para ele, cada um deles, um tipo de ação, uma priorização de atendimento. O cara que levantou a mão, eu tenho que falar com ele muito rápido para ele não deixar essa mão baixar, esquecendo que ele estava lendo num e-mail ou reagindo num post, alguma coisa nesse sentido. Já o cara que eu trago ele de uma prospecção mais fria, de uma lista fria, eu preciso primeiro me apresentar para ele, mostrar quem eu sou, o que eu faço, para daí então colocar ele num fluxo de priorização. E qualificar. Vocês vão ver que a palavra qualificação, qualificar, ela está muito presente nesse processo, porque ela está muito voltada à qualidade mesmo do fato. A qualidade do lead faz com que a gente consiga, então, ter uma estratégia que vai aumentar e ser eficaz na minha geração de demanda, porém reduzir esse custo de aquisição e também aumentar o valor que eu tenho com esse meu cliente depois dele ser um lead. Porque quando eu faço uma venda bem estruturada, bem qualificada, esse cliente ele vai ficar comigo por um longo tempo. O meu churn diminui, as minhas questões de qualidade como produto aumentam, então eu consigo também trazer esse tipo de situação e aí começar a combater com empresas, né, que não têm um processo estruturado. Falando com os meus colegas que estão aí, existem muitas informações hoje que a gente, quando olha para elas, a gente entende que empresas dedicam muito esforço e costumam não ter bons resultados, né? Um processo que não é estruturado, ele não gera crescimento sustentável. Quantas empresas a gente vê que no primeiro ano de empresa tem aquela decolada, né? Faturando um monte, vendendo um monte, e isso nos traz ali uma situação de trabalho onde a gente precisa então estruturar o processo e fazer ele nos trazer para nós uma forma de trabalho mais interessante e mais bem detalhada, né? Tem algumas estatísticas que são interessantes, que hoje muitos negócios são perdidos por falta de follow-up. Esse follow-up, esse acompanhamento do vendedor depois da primeira reunião, ele é super importante para que você conduza o negócio até o fechamento. Tem vendedores que estruturam um mês, na primeira semana montando um pipe, na segunda, terceira já fechando algumas vendas, e na quarta semana o cara trabalha só com follow-up para colher o que ele plantou durante o mês. Se eu não tenho um processo estruturado, ele não vai ter esse tempo de fazer esse follow-up lá no final do mês e vai perder bastante oportunidade. E isso traz uma dor muito grande. Imagina, você tem um negócio, tem dinheiro ali na mesa que você às vezes não consegue aproveitar porque você está olhando para oportunidades que não fazem sentido naquele momento. Uma outra estatística bem interessante é o retrabalho entre áreas. O marketing faz um trabalho e o vendedor ali na área de vendas, sem encaixar uma pré-venda que faz, o que a gente falou no slide anterior, gasta tempo coletando informações que ou o marketing já trouxe ou que outra empresa já trouxe. Tá? Então, é interessante olhar para isso também e sair do achismo, né? Cara, quando a gente olha para uma apresentação, para uma empresa que só fala do que ela acha e não traz informações relevantes e não avalia dados reais, a gente acaba também caindo no sentimento, né? Eu acho que é assim, eu acho que a gente está fazendo certo, eu acho que a gente está fazendo errado. Então isso também quebra um pouco do estigma ali e aumenta a qualidade. E falo novamente sobre a imprevisibilidade na receita. Se eu não tenho processo, eu não tenho estrutura. Pô, Carlão, sensacional, cara. Só queria fazer um comentário até aqui, né? Que você está trazendo bastante dessas dores que a gente enxerga, que muitas vezes as empresas enfrentam, né? A gente sabe que tem um perfil
de business que o outbound encaixa super bem, né? O cara ali que sabe qual é o tipo de cliente que ele tem que prospectar e tal, né? Já tem ali aquelas características, mas trazendo esse né? Essa análise sobre processos sem estruturação. Cara, não adianta nada levantar oportunidade se o vendedor, né, não tiver aquela rotina dele, né, de fazer o follow-up, de acompanhar o fechamento da venda mesmo. Eu lembro uma vez eu estava falando com uma consultora de vendas, que ela falou, Vini, pô, uma vez eu peguei uma empresa, o vendedor tinha um pitch sensacional, super bem estruturado, produto bom, e ela tinha ali, ela fazia uma consultoria de vendas. Falou, depois que ele apresentou a proposta, ele não fazia o follow-up. Meu Deus. Ele esperava, tipo, o cliente levantar a mão. Ele falou, se ele tivesse uma auxiliar só para ajudar ele em follow-up, cara, falou, pô, ele ia exponencializar o número de fechamentos que ele tinha, mas ele não atuava depois da apresentação comercial. E o mesmo erro acontece nesse processo de pré-vendas, né? Não tem ali, você joga para o vendedor, que é o closer, vamos dizer assim, o trabalho dele qualificar o lead, aí já não é a mesma expertise, não é o mesmo conhecimento, não é a mesma habilidade. Você não está tendo aqui um formato de prospecção que vai abrindo oportunidade de qualidade para aquele vendedor entrar em cena. Né? Então não adianta só querer pensar no recheio se você não pensar também nas extremidades. A gente vai falar bastante aqui, né, desse processo de pré-venda, mas esse raciocínio que você trouxe até aqui, cara, fantástico, assim, faz todo sentido. Eu gostei da visão do recheio, né? A pré-venda sendo o recheio do time como todo. A gente tende a separar marketing e vendas. Na verdade, a gente deveria juntar todo mundo e estar todo mundo numa mesma esteira de trabalho, sabe? E não ser marketing e vendas, mas ser marketing e vendas. Uma coisa que a gente tirasse esse E do caminho e fizesse uma palavra só. Porque, cara, o sucesso do marketing é um lead vendido lá na frente. Não é a oportunidade aberta. Claro, a gente mede a oportunidade aberta, a gente mede todo esse tipo de coisa, porque é importante, você precisa saber dosar o teu tipo de trabalho. Mas não adianta, o sucesso da empresa é a venda. É a venda. Eu venho do time de tecnologia, fui gerente de suporte, gerente de desenvolvimento aqui na Exact, e eu falava muito isso para o time de suporte. Cara, você faz um ticket, você atende um ticket de forma muito linda, beleza, o cliente ficou mega satisfeito. Mas você entende que o valor do teu ticket não é o cliente estar somente satisfeito, mas é também ele indicar que, pô, compra com o cara lá porque o suporte dele também é muito bom, além do produto. Então tá todo mundo vendendo, cara. Quando a gente entende que na empresa todo mundo é vendedor, do cara que abre a porta ao cara que apaga a luz quando vai embora, você faz essa esteira trabalhar de forma mais estruturada. Então é muito interessante isso. E aqui, como a gente pulsa na pré-venda, né? Aqui não tem aquela de santo de casa não faz milagre, o espeto de ferro e como é que é aquele estado da RD? Casa de ferreiro, espeto de pau, não, aqui casa de ferreiro, espeto de ferro. A gente usa essas ferramentas para fazer a coisa andar, sabe? Então a gente consegue combater, a gente tem muitos cases, esses números não são números aleatórios gerados, são números realmente de estrutura, de pesquisas que a gente tem aqui dentro, que fazem muito sentido para nós, sabe? Então, e é interessante, Carlos, porque quando a gente fala o ser humano, né, o vendedor, o ser humano, cara, o que ele quer é o contato na mão, ligar para esse contato, um sonho, assim, o sonho, ligar para o contato me atender, ele já saber sobre o meu produto ou serviço e já falar assim, Douglas, quero comprar de você. Só que não é bem assim, né? Só que as coisas não funcionam dessa forma. E aí quando a gente tem uma ferramenta como a Exact, que ela traz aí toda essa inteligência, ela na verdade ela direciona você e você não consegue pular as etapas, automaticamente você traz tanto um vendedor mais atualizado, e ele vai aproveitar muito bem a ferramenta, quanto aquele seu vendedor que você tem na sua empresa, que está acostumado ainda com aquela planilha ou com aquela cartilhazinha, a ferramenta vai conseguir direcionar ele da melhor forma possível. E aí ele consegue ser mais efetivo. Cara, ferramenta, tem outra frase do Theo que eu gosto muito, é que ferramenta com processo bom, sem treinamento humano, você não vai ter bom trabalho. Você vai ter o resultado, não vou falar a palavra que ele fala, porque eu não acho legal. E a mesma coisa, cara, ferramenta boa com processo ruim vai gerar M em escala. E uma ferramenta ruim com processo bom vai te gerar gargalo. Então, cara,
a gente, né, começa então a trazer um olhar para a tecnologia, falando de automação, falando de inteligência artificial, para que a gente tenha então um conjunto de boas ferramentas, bons processos e pessoas fazendo o que só pessoas fazem de bom. No próximo slide eu falo um pouquinho sobre isso, que é onde começa a trazer já uma visão do nosso produto para automação comercial. Hoje, como o Doug falou ali, o Spotter, cara, ele, uma vez que você configura toda a parte de workflow dele, funis e a forma como existe a transição entre as ações e as etapas, você vai eliminar tarefas repetitivas. Eu vou automatizar o follow-up, como, cara, imagina, eu apresentei a proposta e não falei mais nada com o lead. Cara, que eu estou deixando dinheiro parado em cima da mesa. Eu estou deixando de faturar uma coisa que está ali praticamente na cara do gol, sabe? Agora pensa que você tendo um sistema onde você, ao enviar uma proposta, automaticamente o sistema já vai te ajudando a fazer esse follow-up. Olha, e aí, conseguiu ver a proposta? Manda um WhatsApp para esse cara, manda um e-mail, agenda uma ligação minha para ele. Posso utilizar, né? Pô, talvez o vendedor não tenha o tempo para fazer esse follow-up por uma agenda, felizmente mega lotada de reuniões. Eu ponho um pré-vendedor para fazer esse tipo de trabalho ali, um assistente para fazer esse tipo de trabalho. Mas também existe muito ponto onde eu perco proposta com pré-vendedor ainda. Eu nem mandei a proposta, mas às vezes o cara quer agendar para conhecer uma reunião e o pré-vendedor não sabe o que fazer. Então você também coloca ali estratégia dentro do sistema para que ele faça onde ele tem que fazer, para ele ficar focado no trabalho dele. E ele vai saber como fazer. Dentro da Exact hoje, a gente tem duas funções que eu acho muito interessante, que são vinculadas à inteligência artificial e outra à organização de trabalho. Sempre que eu cadastro uma empresa na Exact, a nossa inteligência artificial vai trazer para o usuário que fez o cadastro um resumo daquela empresa, falando quem a empresa é e o que ela faz, um resumo sobre o mercado da empresa e a visão atual do mercado que aquela empresa atua e a fraqueza daquele mercado, daquele setor. Então, cara, eu já tenho ali uma pequena munição para começar a falar com a pessoa, né? Além de encontrar, claro, os decisores daquela empresa. E aí a pré-venda ele vai dedicar a fazer de forma estratégica, ele não vai mais procurar esse tipo de informação. Se a gente volta 5, 6 anos no processo de pré-vendas, a gente vai ver que praticamente todas as empresas tinham no funil de pré-vendas a etapa de entrada, que é logicamente a entrada onde eu cadastro esse lead, mas eu tinha uma etapa de pré-qualificação onde eu ia atrás do CNPJ, ia atrás do telefone, ia atrás do e-mail, fazia um monte de coisas manuais que hoje elas já são feitas de forma automatizada. Essas tarefas repetitivas de encontrar pessoas, de saber com quem falar, os sistemas hoje já estão resolvendo isso para nós, né? Então o pré-vendedor vai focar em qualificar o lead, em construir com esse lead um relacionamento sincero e onde os dois vão ganhar. O lead vai ganhar na troca de experiência com o pré-vendedor e vai avançar ele para uma proposta que realmente faz sentido para ele. A empresa vai ganhar porque eu só vou encaminhar para o vendedor que tem um tempo escasso e caro, propostas que realmente são de fechamento. E o lead vai ganhar também porque ele não vai fazer reuniões simplesmente para conhecer uma ferramenta e chegar e ver que não é aquilo que ele procura. Então eu poupo tempo e ganho performance para todo mundo. E aquilo, o que eu não avanço e o que eu avanço geram dados. E cara, estava conversando com um possível cliente ontem, um lead, e ele trouxe, eu tenho um monte de dados hoje. Tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas na minha base. E eu falei para ele, cara, você está rico? Quem tem 10 milhões hoje de contatos, para poder falar, cara, nem que tu venda uma bala para cada um, tá rico, porque hoje a gente monetiza dados pessoais, né? As empresas hoje, as Big Techs, o que elas Big Techs vendem? Vendem dados pessoais, dados de comportamento, e os dados que ele tem estão vinculados a pessoas que abastecem carros. Cara, pensa comigo. É uma rede de 10 milhões de usuários de postos de gasolina que esse cara tem. Ele tá com ouro na mão. E aí se ele passa... Ele tá com dois ouros, né? O primeiro é a partir do petróleo e o segundo são os dados, os dados. Sem dúvida. Mas o que ele chorou que o petróleo não dá tanto dinheiro, cara. A margem é pequena, mas você recebe à vista, cara.
Tem grana aí. Pode chorar, vem. Chora aqui no meu ombro que eu vou te vender meu sistema para poder te ajudar a resolver. Mas, cara, tu tem aí um dinheiro legal que faz a coisa girar para ti, né? E dados, cara, hoje, quando você olha para isso, a gente estava conversando aqui num evento que acontece aqui na Exact todo mês, e uma pessoa estava falando sobre inteligência artificial, uma pessoa levantou a mão e falou: cara, eu achei muito legal, porque eu fiz um voo de Floripa para Campinas, quando eu pousei, a Azul me mandou um SMS me convidando para conhecer uma loja da Aramis lá. E eu nunca comprei na Aramis. Eu falei, tá, beleza, você nunca comprou na Aramis, mas quantas vezes você fez o voo Floripa, São Paulo, Floripa, no mesmo dia? Ele, cara, eu faço isso com frequência, quase 2, 3 vezes por mês. Eu falei, isso aí não dá um comportamento de um empresário que mora em Floripa e tem um negócio em São Paulo? Dá. Se eu faço uma análise estatística disso, a Aramis vende para quem tem grana. Logicamente, se você faz essa viagem o tempo todo e você é um empresário, tende a ter grana. Então faz sentido eu falar contigo sobre isso. Como é que a Azul fez a propaganda da Aramis? A Azul não tem nada a ver. Mas se eu chego para a Aramis e falo o seguinte, olha só, eu tenho aqui todos os dias 10 voos Florianópolis, Campinas, eu posso te entregar comportamento e telefone das pessoas para você mandar propaganda para elas. Cara, com certeza a loja vai fazer essa compra. Sim. Trazendo isso para o mundo que a gente está falando de pré-vendas, é a mesma coisa. Eu tenho hoje, utilizando um sistema que me traz dados centralizados, eu tenho esse ouro na mão. Claro que uma porção menor do que 10 milhões, porque você vai ter ali comportamento de empresas, só que no Brasil hoje são 26 milhões de empresas. Então, quando eu vou prospectar uma empresa, eu vou saber, cara, eu quero pegar empresas dos setores de energia solar que estão em Florianópolis, que é onde a gente está aqui. Eu faço esse tipo de ação e ataco esse cara. Então, eu estou gerando demanda. E aí, o time de pré-vendas ele entra para qualificar essa demanda. E aí, como eu coloquei ali no próximo slide, falo de visibilidade. Porque essa gestão ela é toda baseada em dados do que eu estou fazendo. Então, as minhas decisões, elas vão ter, cara, informações que são concretas, eu vou saber desempenho, vou saber tendência de comportamento de mercado, vou saber quais origens de leads estão me dando mais sucesso. Eu vou começar, então, a ter uma previsibilidade do meu funil mais real, porque eu sei que eu faturo por mês 1 milhão, e para faturar 1 milhão eu abordei 2.000 leads. Qual é a lógica para eu faturar 2 milhões? A lógica me diz que eu tenho que dobrar a minha quantidade de leads. Mas, cara, simplesmente dobrar a quantidade de leads, eu estou dobrando a minha quantidade de esforço, que tende a dobrar o meu resultado. Se eu faço isso sem inteligência, eu vou colocar esforço no lugar errado. Porque se eu sei que desses milhões aqui que eu faturei, o melhor resultado, 80% dele, por exemplo, veio de uma origem específica, eu não vou gastar tempo investindo nos outros 20% que não está me trazendo retorno. Eu vou atacar e vou colocar mais esforço nesse 80%. Então, eu tendo a ter uma quantidade menor de esforço para aumentar, dobrar, triplicar meu resultado. E aí, a visibilidade é o poder que traz. Porque eu vou saber tomar a decisão em cima desse dado, eu vou ter uma previsibilidade e as minhas métricas de conversão vão me indicar isso. E também consigo acompanhar com gargalos, né? Hoje, a maior parte das reuniões que eu faço e conversa com leads, eles trazem para mim essa questão de gargalos. Eles não enxergam onde está um gargalo da operação. Porque você não consegue entender, eles não conseguem entender na maioria das vezes que o vendedor está escavando o dado para poder conseguir falar com o decisor. Ele tem que ligar 3, 4, 5 vezes, ele tem que falar com o operador, depois com o analista, depois com o coordenador, com o gerente, para daí chegar no decisor. Então, o tempo de aquisição, de conseguir evoluir para um contrato, ele demora muito porque você precisa fazer várias escaladas nesse aspecto. Então, quando você traz uma previsibilidade para isso, facilita, porque você vai trazer organização, né? E aí a gente entra falando do spotter, mas Vini e Douglas, querem trazer alguma visão aí desse processo que eu falei até aqui? Primeiro, para mim, tá uma aula, né? Fala aí, a gente sempre eu tô quietinho aqui. Pô, aqui assistindo, criando raciocínio e tal. Cara, muito bacana, acho que faz todo sentido. Lógico que a gente está falando muito de dados, então, obviamente, né, a Exact tem dados,
porque observa esse comportamento das empresas que buscam pela solução, que trazem dores em comum. Então assim, cara, primeiro parabéns, porque até aqui tá sucesso, tá show de bola, entendeu o raciocínio, né? E tenho certeza que a audiência que está assistindo e vai nos assistir também vai se identificar com esses problemas, né, que eles encontram ali no dia a dia. Então, Exato. Carlão, até aqui, velho, pra mim tá Maravilhoso. top, hein? Top demais, Carlão. Manda bala. Obrigado. Bom, e agora eu vou puxar um pouquinho aqui para o Exact, né? O Exact Spotter, essa ferramenta que eu ajudei a construir e venho conduzindo ela aí nos últimos 10 anos. Cara, o Spotter, por muitos anos a gente focou, né, na pré-venda. Hoje a gente expande um pouco mais em inteligência comercial em ação. É algo que é ativo, vivo, é dinâmico, né? Não é parado. A gente tem uma plataforma completa de inteligência artificial aqui com a Exact. Então você tem desde a geração de demanda ativa, com search, gerando informação e trazendo essa informação para o teu funil, trazendo a empresa. Então eu vou lá, trago um CNPJ, entendo quem é esse CNPJ. E aí eu gosto muito da visão poética, porque com a Exact você vai transformar esse CNPJ, essa pessoa jurídica, numa pessoa física. Porque eu encontro a empresa, eu encontro o nome dos sócios, eu encontro e-mails de contato, telefone, e avanço, então, com organização do meu trabalho. Por isso também a ação. Eu tenho o encontro da informação e a ação que eu vou fazer com essa ação. Porque eu vou ter uma organização e automação das minhas cadências de contato. Quando eu trago a gestão e a geração de demanda ativa, eu tenho, logicamente, a parte do passivo. O marketing me manda informação também. A Exact ela nasceu lá em 2016 naquela esteira para resolver o grande gargalo de marketing gerando muitos leads e vendedores falando que os leads eram ruins. Então a gente se encaixa nesse meio. Forma uma visão em Y. Eu gosto muito dessa visão desse Y deitado, né? Que é o passivo, o ativo, gerando e colocando tudo, não no mesmo funil, mas num fluxo de trabalho onde pessoas vão entender e vão ser informadas pelo sistema a priorização para cada um dos leads que estão ali, para cada uma das oportunidades. Então a gente organiza e automatiza uma cadência de contatos e a forma como eu vou fazer esses contatos. Cara, multicanalidade, hoje quando você vai em qualquer lugar que fala sobre venda, está falando de IA. A IA vai fazer isso, a IA vai fazer aquilo, e vai, cara, com certeza vai, a IA está crescendo, está melhorando, é um tema que eu estudo todo dia, cada dia tem coisa nova, mas cara, ela tem um passinho antes, que é você organizar a forma como você vai utilizar a IA. A multicanalidade vai te ajudar a isso. Porque se você vai ter um comportamento de mercado, você vai ter dados sobre esse mercado, e aí você tem ação sobre esses dados desses mercados que você atua. E a multicanalidade vai te ajudar a atingir quem quer receber e-mail a receber e-mail, quem quer receber uma ligação, receber uma ligação, quem quer receber um WhatsApp, receber um WhatsApp, quem quer ser abordado no LinkedIn, vai ser abordado no LinkedIn. Então você personaliza isso para cada perfil de lead. É o que eu gosto de falar, que é a hiperpersonalização. Eu falar com a pessoa pelo canal que ela quer falar, da forma como ela quer falar e quando ela quer falar. Né? Tudo isso nos ajuda a fazer funções diferentes. Né? Quantas pessoas já não falaram que uma abordagem por e-mail é morta? Todo mundo continua abrindo e-mail. Ontem eu ouvi uma frase que eu achei sensacional. Eu esqueci quem trouxe essa frase, se a pessoa assistir isso depois pode ler. Sim. Mas ela é uma pessoa, cara, é uma pessoa de grande, assim. Estava palestrando num palco para 6 mil pessoas. Então, cara, infelizmente eu esqueci o nome da pessoa. Ela trouxe com o tema que o cold call morreu, ligação morreu, prospecção por ligação morreu. Ela falou assim, não morreu, sabe por quê? Semana passada minha mãe levou um golpe de 5 mil do cara que estava preso e ligou para ela. Não cara, morreu, assim, né? Cara, Sensacional. Preso lá no presídio e consegue aplicar um golpe por telefone, meu amigo, vai me dizer você que tem sistema, tem treinamento, tem informação, não vai conseguir conduzir esse lead, pelo menos a conversar contigo? Ele tá acreditando mais, né, Carlos? Ele tá acreditando mais do que os empresários aí, ó. E olha que a base de lead dele eu não sei, mas não sei a quantidade, mas ele fala, isso aqui eu tenho que vender. Cara, o budget do cara tá melhor que o nosso, bicho. Vamos lá, o cara criou um roteiro de abordagem que, pô, que é isso, velho?
Quantas ligações por dia a gente não recebe de golpe? Assim, claro, isso, tirando a brincadeira, isso polui o Sim. mercado, isso faz com que as pessoas não atendam o telefone. Mas, cara, uma vez que você tem um bom argumento de venda, claro que você não vai ligar pro cara, ó, assina meu contrato, senão vou matar teu pai, que não é isso que a gente vai fazer. Tô com ele aqui, ó. Mas, cara, você tem que criar um disclaimer legal, uma frase, algo que gere impacto de valor, que gere Exato, empatia de quem está do lado, né? Então a gente tem que aprender com isso também. exato. Porra, as Boa. pessoas atendem o telefone, só que elas vão atender o telefone e vão conversar com algo que desperte o valor para ela, né? Ali você está despertando um valor por medo, mas você pode despertar um valor por entender para o cara. Você pode até gerar um medo nele, mas não um medo de que vai matar alguém ou algo nesse sentido, mas, cara, teu negócio tem uma dor aí que se você não resolver ela, pode ser que tu perda a tua empresa. É. E aí você começa a montar e falar com esse cara, né? Então isso é dado também que você tem. Porque eu consigo. Todas as ligações que você faz pela Exact, por exemplo, ficam gravadas e transcritas por inteligência artificial. Sim. Pensa você ter dado, e cara, é muito dado, e onde você pode olhar o seguinte: quais foram as principais objeções que eu não contornei esse mês nas ligações que eu fiz? Opa, estou deixando passar algumas oportunidades aqui, porque eu sei que meu produto resolve, que meu time resolve, mas eu não estou conseguindo contornar esse cara. Então eu melhoro o meu discurso para trazer esse cara para mim. Ou quanto de sucesso eu estou tendo em tal lugar? Vou mais naquele lugar. Então, tudo isso você traz aqui na multicanalidade e organização das cadências de como você vai falar. Todos os teus leads estão centralizados e controlados no mesmo lugar. Então, você não necessariamente no mesmo funil, mas no mesmo sistema onde você observa os dados da mesma forma. Porque também é muito comum a gente ter marketing olhando para um dado, venda para o outro, pré-venda para o outro, todo mundo uhul, todo feliz, mas você vai no financeiro, não está entrando dinheiro. Peraí, não adianta nada meu esforço. Então, todo mundo olhando para o mesmo dado, entendendo que conversão é conversão, venda é venda, faturamento é faturamento, você consegue, então, ter informações mais bem detalhadas e tomar decisões estratégicas mais complexas e mais estruturadas e mais assertivas. E a Exact também traz, lógico, é uma ferramenta não só de pré-vendas, mas uma ferramenta de inteligência comercial, traz dashboards que vão te visualizar, vão te ajudar a visualizar tudo de forma muito bem estruturada, né? Cara, que maravilha. Tem um ponto. Você imagine hoje um gerente comercial, um gestor comercial, um diretor comercial assistindo esse nosso bate-papo e aí ele se perguntando, caramba, cara, quanta informação. Primeiro que olha a organização, mas segundo, cara, o quanto eu consigo acompanhar os meus vendedores, não só na minha reunião comercial, mas antecipar algo para minha reunião comercial. Eu posso ali pegar, assistir algumas Ouvir, né, ligações, ou até mesmo Sim. filtrar essas ligações e entender o comportamento do meu vendedor, porque até então, quando a gente está numa reunião comercial, o vendedor ele vai colocar ali, poxa, tô tentando, as frases, né? Não consegui falar com ninguém, não consegui contato, já liguei várias vezes, ou se eu liguei, esse cliente, os nossos leads não estão bons, né? A galera não está entendendo o que a gente está vendendo, e aí através dessas informações, o quanto o diretor ou o gerente comercial pode se preparar para isso, né? Eu não quero fazer, né, cortar aqui a linha de raciocínio da apresentação, mas uma das coisas que eu mais gosto no olhar da Exact é, primeiro, beleza, temos a nossa base de prospecção. Os SDRs estão trabalhando essa base de prospecção. Tem lead que eles não vão conseguir falar. Sim. Tudo bem, para vendedor tá ali para isso. Sim. Tem alguns que ele vai conseguir falar. E aí ele vai ter ali as perguntas, né, de qualificação. Isso. Então, ó, o lead tá dentro da nossa régua aqui de qualificação do nosso ICP. Agendei a reunião para você, vendedor. Ó, que maravilha. Né? Então, olha como você torna o processo mais produtivo para o time de vendas, já tendo sido feita a pré-qualificação, já saindo da reunião agendada, e aí depois o vendedor dá o aceite, né? Se o lead fez sentido para ele ou não. Então, é uma ferramenta que ajuda muito nessa produtividade de vendas. Mas não quero cortar a apresentação, não. É só para compartilhar do raciocínio do Douglas aqui. Eu vou pegar o teu gancho, Vini, e vou falar sobre dados e sobre como você observa ele, que existe uma escala também do quanto cada etapa do funil eu vou ter quantidade de dados e informações que me ajudam a avançar para as próximas. Por quê?
O pré-vendedor, ele vai receber esse lead mais cru, vamos chamar assim, lá do marketing. Então, ele vem do marketing, eu já enriqueci ele aqui. Quando eu agendo essa reunião para o vendedor, cara, o vendedor vai receber o nome do lead, o nome do contato, e-mails que eu troquei com esse cara, ligações que eu fiz com esse cara, quais foram as dores que eu detectei, o que eu acredito que faz sentido para ele, como que o sistema qualificou ele, quais foram as informações coletadas. Ele recebe um diagnóstico completo do lead, completo. Cara, ele vai, ao invés de ele gastar 15, 20 minutos se preparando para uma reunião, tendo que ler tudo e bababá e escutar. Não, ele vai receber um diagnóstico. Ó, tá aqui. Tá aqui o teu mapa para você fazer essa reunião. Você ganha tempo. Porque o cara faz hoje, um vendedor aqui na Exact, ele faz reunião das 9 às 10, das 10h30 às 11h30, ele faz 5, 6 reuniões por dia. Tá? Cara, imagina se a cada uma dessas reuniões ele tivesse que gastar meia hora para entender um lead. A gente está perdendo num dia quase 1h30 de trabalho, que seria mais uma reunião. Então a gente consegue dar performance também na quantidade de reuniões que acontecem. Né? Essa semana aqui o time agendou mais de 200 reuniões para 10 vendedores. Olha que coisa louca. Olha. Então são coisas assim que, cara, é muita performance, porque o processo está organizado, tem falha? Tem, e o legal é que o sistema também expõe essas falhas. Por quê? Cada reunião que acontece, o vendedor tem que avaliar aquela reunião. Vai dizer se o pré-vendedor fez o trabalho certo, mas ele não diz assim, fez um bom trabalho. Não. Ele vai lá, ele tem que responder critérios de qualificação daquela reunião. Porque a gente tem controle de bonificação para o vendedor, para o pré-vendedor, para o marketing. Então, cara, a esteira ela vai e volta o tempo todo. Ela é alimentada por ela mesma, né? E aí a gente vem, como está em tela, dos nossos benefícios, né? Cara, mais oportunidade qualificada. Entenda, a gente tem que fazer quase que um PDCA, né? Quando a gente fala lá em gestão de projetos. Planejei, fiz, acompanhei, chequei, planejei. Por quê? Quando a gente começa, implementei o Spotter hoje numa empresa. Cara, eu não vou, no primeiro momento, fazer com que o funil de entrada dele melhore. Porque eu preciso entender o funil dele, começo a qualificar, começo a gerar dados, e aí eu começo a melhorar o funil e começo a entregar lá na venda somente quem faz sentido. Então eu tenho um volume de leads qualificados muito maior do que eu tinha antes, porque eu entendi quais são os pontos que fazem sentido eu abordar ou não. Com isso, ROI. O ROI ele tem que estar vinculado à ferramenta. Tanto que quando a gente vai fazer a oferta, a gente tem por muito tempo a gente teve uma calculadora de ROI. Porque eu mostrava, você está gastando uma grana, você está investindo uma grana no sistema, mas pelo estudo de mercado que a gente tem, você vai ter um ROI sobre esse investimento em tanto tempo e de tal valor. E tudo isso vai trabalhando e vai trazendo também o quanto cada lead está te custando e o quanto cada lead está trazendo de retorno para você. Seu ciclo de venda diminui porque você vai começar a ter leads que fazem mais sentido, que estão mais próximos do teu ICP, a qualificação está cada vez mais bem estruturada, avança. E, cara, para mim, nesses anos todos, o que eu vejo de muito sentido, que melhora muito, é a parte da previsibilidade no que eu vou vender. Sempre que a gente entrava em alguma reunião de planejamento, a gente trazia um histórico ali dos últimos meses e olhava, cara, se a gente mexer tal indicador, a gente vai ter como resultado lá na frente tal venda. E sempre aconteceu. A única vez que não aconteceu foi quando a gente teve a tal da pandemia ali, que deu uma quebrada na perna de todo mundo. Mas a gente conseguiu se mexer e trabalhar. E eu queria trazer para vocês agora uma visão bem clara, né, do nosso funil, de como a gente enxerga que faz sentido trabalhar. Então a gente tem as entradas passivas, RD Marketing, suas landing pages, formulários, pode utilizar ali, por exemplo, o RD Conversas para gerar conversas no WhatsApp e depois esse lead vir para nós. Eu tenho a Ativa com Searching. O Searching ele tem uma função que é o Lookalike, que é fabulosa. Cara, toda empresa que já tem algum cliente tem os seus melhores clientes. Importa esses melhores clientes para o sistema, com nome, CPF, CNPJ deles, e pede para o sistema buscar empresas que têm as mesmas características daquela. Cara, eu vou trazer para ti quase que um aquário para você pescar, ao invés de você pescar no mar. Sabe? Pô, você vai jogar o teu arpão ali, você não vai jogar uma rede e esperar vir o peixe. Vai vir cara, você vai pescar de forma direta. Encontrei empresas que são semelhantes. O buscador de contato, né, faz aquela visão poética do CNPJ para CPF.
LinkedIn te ajuda a trazer informações do LinkedIn direto para o Exact, as integrações, né, com o marketing. Aí você avança um pouquinho no funil, onde a gente atua na atração desse lead, né, de forma ativa e recebendo do passivo. A gente segmenta, qualifica e enriquece esse lead com workflow de trabalho, então onde eu vou fazer, como eu vou fazer, que horas eu vou fazer, que texto eu vou usar, que tipo de ligação eu vou fazer agora. Então tudo está linkado, né? O workflow, ele traz os roteiros que vão ser aplicados ali na abordagem desse lead, para você aplicar os filtros que vão qualificar, vão gerar um lead score. Então, está tudo muito bem escalonado dentro da ferramenta, fazendo segmentação, qualificação e enriquecimento. As regras de detecção vão te ajudar a identificar as dores desse lead. Então, quando eu configuro o meu filtro de qualificação, eu vou configurar critérios de árvores de decisão com inteligência ali de machine learning, enfim, que vai me dizer se o cara respondeu a pergunta 1 com tal resposta, a 5 com outra, a 7 com outra, a dor que esse cara provavelmente tem é essa. Então, teu vendedor vai receber isso lá na hora que esse lead foi enviado para o CRM. E aí as ferramentas que nos ajudam nisso, né? A Exact tem o webphone integrado, a ferramenta, as ligações ficam gravadas, tem a central de e-mails e a cadência de e-mails, que toda troca de e-mails, seja ela manual ou de forma cadenciada, né, na cadência ali, também fica registrado na timeline do lead. E o WhatsApp, a gente tem a conexão direta com o WhatsApp também, onde eu posso, ao cadastrar um lead, mandar uma mensagem para ele ali, um template, e ele me responde, eu começo essa conversa. Tudo isso trabalhando diretamente ali com o nosso produto. Tá? Então, cara, a gente consegue ter isso de uma forma muito bem estruturada, implementada no cliente, com bastante resultado. Trouxe alguns números de resultados que a gente teve ali no último ano. Tá? Trouxe só 3. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão achar dezenas de depoimentos. No YouTube tem dezenas de depoimentos de clientes que falam sobre os nossos sucessos, né? 40% de aumento em taxa de conversão. O cliente tinha um grande problema de converter os leads, a gente conseguiu resolver. 30% no ganho de produtividade. Como é que ele mediu isso, né? O tempo que cada pré-vendedor gastava fazendo algumas ações, então ele trouxe isso e ajudou a entender e priorizar as atividades que realmente podiam ser feitas de forma automática. Redução de perda, como o Vini falou, né? Só manda a proposta, não faço follow-up. Então estou perdendo dinheiro aqui, a gente consegue automatizar, ajustar processo para isso acontecer. E, cara, tem esse depoimento que eu achei muito interessante mesmo. Eles aumentaram em 35% em 6 meses a taxa de conversão do lead para demonstração e reduziu em 40% o tempo médio de fechamento de negócios. Uau. Cara, se pensar em 40% dentro de um processo, a gente pode trazer de 6 meses para 2 meses um fechamento. E qual empresa não quer trazer isso, sabe? É uma empresa complexa. Eu vivenciei um caso no passado, cara, que a empresa fazia uma venda por ano. Venda por ano. Era um processo que era uma venda de milhões de reais, assim. Sim. E se ela fizesse uma venda por ano, eles soltavam fogos. Cara, implementamos a Exact. Em 2 semanas ele fez 2 vendas. Meu Deus. Olha isso. Que maravilhoso. Cara, assim, foram organizações, ajuste fino no processo, tá? Porque esse cara era uma venda bem complexa, porque ele precisava visitar a planta da fábrica do cliente para entender algumas coisas que precisavam ter. Só que ele poderia saber a maior parte dessas informações num telefonema com uma pessoa que era responsável pela planta. Então a gente ajudou ele a chegar na pessoa responsável pela planta, fazer perguntas. Então às vezes o cara saía, era uma empresa aqui de Floripa, saía daqui e ia lá para a Zona Franca de Manaus para chegar lá e ver que o cara não poderia comprar o produto dele porque não cabia na planta fabril dele. A gente trouxe toda essa inteligência para o sistema. Esse cara, ao invés de ficar fazendo viagens para descobrir, colocou um pré-vendedor, treinou o pré-vendedor, aplicou o nosso método e começou então a fazer viagens que realmente fechavam o negócio. Então ele conseguiu avançar nesse aspecto. Tem uma coisa legal, cara, de comentar. Eu lembro, meu primeiro contato com a Exact foi pré-pandemia, foi ali mais ou menos 2018, 2019. A gente, né, naquela ocasião, a gente
tinha implementado o Exact aqui na agência. E eu lembro que até um pouco do discurso do pré-vendedor que estava fazendo a interação com a agência, né, como um cliente ali para a Exact, falou assim, Vini, você acha que eu teria, né, todo esse know-how de falar as informações que eu estou falando e de fazer as perguntas estratégicas que eu estou fazendo? Falou assim, nós justamente estruturamos o script de abordagem, de pergunta e de interação com base no tipo de resposta que o cliente dá, para que eu possa ter um pitch muito mais alinhado para falar com uma pessoa como você. Porque senão, foi bem interessante essa deixa que você acabou dando, porque o cara olha assim, pô, processo de venda super consultivo, complexo, que um cara sênior tem que se deslocar até Manaus para avaliar. Como que eu vou colocar um pré-vendedor e ele vai conseguir fazer o meu papel? Exatamente em cima do que o Carlos comentou, né? Existe uma metodologia que a Exact traz para a solução das perguntas corretas que o cara tem que fazer e, vamos dizer assim, a pergunta 2 se desdobra de acordo com a resposta da pergunta 1. Então ele traz um script, traz um discurso, e esse discurso é feito por quem? Ele pode ser alimentado pelo teu cara sênior. E aí você compartilha o pitch, o discurso e as perguntas que o cara sênior faria para que o SDR possa dar escala naquilo. Não é verdade? É isso aí. E aí essas perguntas elas vão ter um roteiro de abordagem personalizado, dicas vinculadas a ela, como fazer a pergunta. A gente, né, constrói o roteiro ali do filtro de forma que não seja um inquérito para o cliente, né? Eu não vou ficar fazendo um inquérito. Então você... Não, olha, vá conversando, puxa o assunto por tal tema, vem por aqui, tenta encontrar nesse lugar, cria uma conexão com ele, com esse tipo de coisa. E a gente tem muito, né? A gente tem o sistema junto, traz uma camada educacional que fala sobre isso, né? Como criar rapport, como criar conexão do outro lado da linha, o elevador pitch para você abrir a conversa. Então, tudo isso funciona muito bem e está bem estruturada a nossa metodologia junto com o produto. E nosso time também está focado nisso. Boa. Um ponto importante que o Vini comentou, e eu estava nesse processo, é o quanto também isso mexeu com a gente, na questão de rever persona, na questão de produto, serviço, como apresentar o produto, como apresentar o serviço. Então não foi algo só no direcionamento, mas fez com que a Incandescente, por exemplo, a gente se reuniu muito para deixar esse pitch o mais alinhado possível e a Exact direcionou muito bem isso. Então tem um ponto muito importante quanto a isso que eu me recordo muito bem dessa época, é o quanto a gente se perguntou com vários assuntos, com várias coisas. E no final, quando a gente analisou o resultado, que começou a utilizar o pitch, fala, cara, que sensacional. Que treinamento e que ferramenta que eu utilizo hoje. O processo de onboarding é bem legal. É muito legal. É muito legal. Sim, você traz gente nova para trabalhar e você não... Teu treinamento, a forma como você fala com essa pessoa e o que você explica, cara, você está tudo muito bem estruturadinho ali. Então, essa pessoa já performa logo quando entra na empresa, né? Então esse também é um outro ganho que a gente tem. Maravilha. Pessoal, vamos aqui? Vamos lá aqui. Convite para a gente conversar junto com a Incandescente. É um prazer estar com vocês, né? Eu já conheço a história de vocês de longa data. Agradeço demais pelo convite. Poderia ficar dias falando sobre a Exact, sobre o Spotter, o que ele faz de bom, mas acredito que a gente conseguiu ter uma visão macro de todo o processo. E estamos aí, disponíveis para, junto com a Incandescente, conversar e levar essas ferramentas de solução para nossos clientes aí, fazer com que as vendas melhorem, sejam mais bem estruturadas e mais corretas no Brasil. Bacana. Sensacional, muito bom, né, Doug? Tem algo aí para a gente fechar? Qual o seu recado aí pra gente? Não, só primeiramente agradecer o Carlos, né? Obviamente, agradecer todo o time da Exact aí, que sempre é muito solícito e sempre traz muito conteúdo relevante para ajudar nesse entendimento, né, do mercado e tal, porque para muitas empresas ainda é uma novidade, ainda é um desafio. É lógico que a gente tem conhecimento e livro que fala do método de décadas aí para trás, mas as empresas ainda têm dificuldade de implementar, de usar, de extrair resultado, né? Então muitas vezes elas estão carentes de ter uma ferramenta e de ter uma metodologia que ajudem elas a colocar isso em prática, né? Então, só ficar aí mais uma vez agradecer o Carlos, né, pelo conteúdo, pelo tempo dele e tudo mais, e ficar à disposição da turma no que precisar. Boa, Vini.
Também quero agradecer o Carlos. Puxa, bate-papo, uma aula, Carlos. De verdade, a gente ficou aqui quietinho só ouvindo, né, Vini? E lógico, a gente conhece a ferramenta, mas conforme você foi apresentando vários insights e a gente lembrando de vários processos que... A evolução da Incandescente com a ajuda da Exact Sales também, acho que isso é muito importante. E hoje os nossos clientes, né? Porque Exatamente. principalmente, eu diria, através ali do nosso braço com a TOTOS, muitos clientes têm adquirido a solução da Exact. A gente tem feito, né, o papel ali de sucesso do cliente, das implementações que são feitas. Então a gente vê o quanto esses clientes têm conseguido tracionar esse bracinho do Y, né? Justamente a agência numa operação mais inbound e o Exact nos apoiando aí na frente outbound. Pô, tem sido realmente uma experiência bem bacana, os clientes têm dado esse feedback. Maravilha. Show de bola! Gente, quero agradecer você que está assistindo aqui. É muito bom ter você, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo para sua área comercial, para um gerente, um diretor comercial que você também conheça. É muito importante ele conhecer um pouco mais da ferramenta e também estamos à disposição, tanto a gente da Incandescente quanto o Carlos, estamos à disposição para fazer um bate-papo com você. Então, quero agradecer, muito obrigado por você estar com a gente aí até esse momento. Obrigado.